melhor decisão. Gente, vamos falar um pouquinho de Flamengo e Palmeiras, a dupla que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. E pela Libertadores. E pela Libertadores, ponto a ponto no Nacional. A gente sabe que agora a posição se inverteu, o Palmeiras era o líder, acabou tropeçando aí no Clássico diante do Santos, enquanto o Flamengo goleou o Sport e conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, se o cenário foi esse, o Flamengo enfrentando o Sport lá da parte de baixo da tabela e o Palmeiras num clássico, tudo se inverte nessa semana de jogos aí, né? Uma vantagem que o Palmeiras pega em casa o Vitória. Pega o Vitória em casa. Sair para pegar o Sport. Ainda tem isso. E o Flamengo vai encarar um clássico Fla-Flu. Poderemos ter um troca-troca de novo nos próximos dias? O que vocês estão prevendo, hein? Vamos lá. Acho que o Palmeiras tem um jogo desta vez mais fácil do que o Flamengo. Me parece bem óbvio. Se o Flamengo tem um clássico e o Palmeiras tem um jogo em casa contra um time que está brigando para não cair, que está na zona de rebaixamento, o Palmeiras tem um jogo mais fácil. Acho que o Palmeiras está mais pressionado que o Flamengo. O Palmeiras tinha uma liderança de 2 rodadas. O Palmeiras tinha liderança de 2 rodadas. Ele tinha 3 pontos, então ele não perderia em uma rodada. Ele precisava de 2 rodadas para perder a liderança. Ele tinha uma rodada de fôlego ali. E aconteceu, porque o Palmeiras perdeu para o Santos e perdeu para o Mirassol. Exatamente. Precisou de 2 derrotas. Veja só que é fora do padrão, 2 derrotas seguidas do Palmeiras para que o Flamengo assumisse a liderança. Então existe uma pressão, porque existe uma necessidade de vitória. Não do Vitória, de vitória, né? Para que o Flamengo fique desconfortável. Se o Flamengo empatar, veja só que agora é uma questão de administração também do Flamengo. Estamos chegando bem na reta final do campeonato e o Flamengo tem um resultado para dar. Não pode ser derrota, mas pode ser empate. Se o Flamengo empatar, o Flamengo segue líder. Então, esse talvez seja o jogo de administração do Flamengo. E depois eles têm o confronto entre eles, que é fora do campeonato, mas que, dependendo da situação que os 2 times chegarem e saírem, principalmente saírem, pode causar um impacto para a decisão do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. E aí, Joana, o que tu tá prevendo na tua bola de cristal aí para essa sequência de Palmeiras e Flamengo? Eu concordo com o Lofredo, em tese, né? Porque é futebol, né? Mas em tese, um clássico é mais difícil do que o Palmeiras receber em casa o Vitória, que está brigando para não cair. E tem um ponto que eu acho interessante, aí vou até pedir a opinião de vocês. Eu acho que pode fazer a diferença ou não. Lembra que a gente vinha falando que o Palmeiras sempre jogava depois do Flamengo? Já sabendo o que tinha que fazer? Quando o Flamengo perdia, era uma maravilha, né? Você ia tranquilo. Mas quando o Flamengo vencia, que foi o caso do jogo contra o Sport, né? O Palmeiras já vai um pouco pressionado, diferente ali para encarar o clássico. Dessa vez é o contrário. A lógica se inverte mais uma vez. O Palmeiras joga primeiro. E eu acho que pro Palmeiras isso é bom. Eu acho bom jogar primeiro. O jogo do Palmeiras é 7h30 e o clássico é 9h30 da noite. Então, só tem uma questão. Manda. O Flamengo tem a administração da pontuação. Agora, tá? Então, o Flamengo joga depois, mas administrando a pontuação. Ele sabe que... Não, o Palmeiras passou por isso também, né? Então... Não, mas acho que só um tem a possibilidade de ter outro resultado diferente da vitória. E esse time é o Flamengo, exatamente. Então, o Flamengo sabe que aconteça o que acontecer... O Palmeiras, por exemplo, quando jogou contra o Santos, ele já sabia o resultado do Flamengo e ele sabia que ele precisava ganhar. O Flamengo sabe que aconteça o que acontecer, ele pode empatar com o Fluminense para se manter na liderança. Então, o Palmeiras tinha esse pensamento no jogo contra o Mirassol, era exatamente isso. Mas já contra o Santos já não tinha. Já não tinha porque o Flamengo jogou, né, primeiro e venceu. Já não tinha. Contra o Santos o Palmeiras já não tinha essa situação. Mas então, por isso que eu acho que é interessante nesse momento em que o Palmeiras está atrás, jogar primeiro. Sim, porque, veja só, eu talvez seja mesmo. Eu mas acho. Tudo depende do resultado, por exemplo. Vamos imaginar que o Fla-Flu fosse antes, tá? Vamos imaginar que o Fla-Flu fosse antes. E o Flamengo vencesse. Seria ruim jogar depois. Porque você joga muito pressionado e você tem que vencer para continuar atrás.
Agora, vamos supor que o Fla-Flu fosse antes e o Fluminense vencesse. Seria bom jogar depois, porque você joga sabendo o resultado. É bom sabendo o que você tem que fazer exatamente, então, né? Assim, quando na você verdade, tá em depende do resultado. Então, quando você está em vantagem, eu acho isso melhor. Então, quando o Palmeiras estava em vantagem, eu achava positivo. Para o Palmeiras é bom. Ele joga depois o coleguinha, mas ele já está em vantagem. Então, teoricamente, ele já joga tranquilo. Então, de ficou toda bom maneira. Pros dois, porque pro Flamengo é bom jogar depois. Agora é o contrário. Isso. Pro Palmeiras é bom jogar antes e pro Flamengo é bom jogar depois. Exatamente. Vai acontecer isso, então. Tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. Porque o Flamengo, na verdade, pro Flamengo não faz tanta diferença, porque o Flamengo joga pelo próprio resultado. Não, é que eu acho que essa discussão... nem é a vitória. Esse resultado é o empate. É o empate, mas eu acho que essa discussão, assim, ela é uma discussão mais nossa do que das equipes. Eu acho que o Flamengo não entra pensando no empate. Não entra pensando no empate. Não, o Flamengo isso, nunca joga mas é pelo bom empate. jogar Mas primeiro. é mais confortável. Às vezes é bom jogar primeiro. Não, total. Palmeiras encara o Vitória amanhã, 7h30 da noite, no Allianz Parque. E o Flamengo pega o Fluminense, clássico no Maracanã, 9h30 da noite. Então, só para vocês se organizarem também nas agendas para acompanharem os dois jogos. E dá, né? Dá para acompanhar tranquilamente, mas se a gente um e depois o outro. Se a gente já acompanha ao mesmo tempo, ao mesmo imagina tempo. Fora do Mas horário. aí é mais confortável ainda quando é um em cada horário. Eu prefiro assim. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, a gente estava falando de desfalques, né? Nos bancos e as dificuldades que outras equipes têm muito mais do que Palmeiras e Flamengo. A gente não quer parar de forma alguma elencos aqui, mas sim, Palmeiras e Flamengo tiveram essa dificuldade na data FIFA. Por quê? Os bancos ficaram bem enfraquecidos, né? Ainda que o Palmeiras, a gente olhasse, aquele time pudesse ser super titular, ainda que o Flamengo tivesse ótimas opções para colocar em campo, para encarar o frágil esporte, a gente viu que as equipes foram prejudicadas nessa data FIFA porque brigam pelo título do Brasileirão. Vamos dar uma olhada na minutagem, então, que os jogadores de seleção tiveram servindo o seu país. Olha aí, ó. Convocados do Flamengo, o Plata jogou 50 minutos, o Carrascal 33 minutos, Alexandro 88 minutos, quase uma partida inteira, o Danilo vai jogar não hoje jogou. De novo, então esquece. Hoje entra de novo, então um pouco mais desgastado, não deve ser utilizado aí nesse retorno. E ele também não tem uma logística muito fácil, né? Ele volta, a princípio, num avião comercial. Mas então... Alexandro Mas eu tinha falado, o Flamengo não tinha essa preocupação. Não é uma preocupação. Não tinha operação de voo fretado nem pro Danilo e nem pro Alexandre. Alexandre e Danilo nesse caso, por incrível que pareça, seria mais importante pro Flamengo e acho que o Danilo vai ter, se tiver, vai ter uma minutagem muito pequena também no jogo de hoje. Danilo foi lá para cumprir a função Danilo, que hoje é um líder de grupo. Mas tu diz mais importante por causa do Léo Ortiz. Isso, pelo desfalque que o Flamengo tem na zaga. Não está recuperado, não está 100% ainda. E aí, ali, ó, tem um cara que interessa e muito, que é o Arrascaeta. Olha, boa notícia, não foi relacionado pro jogo, primeiro jogo do Uruguai. Mas aí vai jogar, deve jogar hoje, vai ter que ficar de olho nisso. E o Vinha também não entrou, o Varela sim jogou os 90 minutos. O Vinha também não faz muita diferença porque não tem sido utilizado mesmo, quer dizer, não, a primeira opção é o Ayrton Lucas, né, para a substituição do Alexandre, né? Então é só mesmo composição de banco, né? É isso aí. Varela não diria que tem um substituto, mas tem substituto, né? Acho que o problema aí mesmo é Carrascal e Arrascaeta, tá? Esses dois seria importantíssimo o Flamengo poder contar, né? Esses seriam realmente tem uma situação, o Danilo teria importância por conta de desfalque, mas Arrascaeta e Carrascal seriam os mais importantes para retornar nessa data FIFA. Bora dar uma olhadinha então na minutagem. Aí, ó, Campeonato Brasileiro e também cheio de expectativa com a final da Libertadores no próximo dia 29. O Flavinic preparou um VT sobre os caminhos que o Flamengo precisa seguir para ser campeão esse ano. Lembrando que amanhã tem Fla-Flu pelo Brasileirão. Rodou. Foi fácil perceber quem começou a semana como líder do Campeonato Brasileiro. Olha, eu fiquei feliz com a vitória contra o Sport, depois eu fui dormir, eu falei, não vou ver o jogo contra o Santos, vai que dá azar. Quando eu acordei e vi que o Santos tinha ganhado de 1-0, nossa, fiquei feliz demais. Meu domingo foi uma maravilha com essa vitória do Santos. E esse final de semana deixou a gente ainda com mais motivos para continuar nessa batida otimista de todo o rubro-negro.
Mas daqui para frente ainda tem muita batalha. Vamos torcer aí para o Atlético ganhar o Lanús e vir mais descansado, para não precisar disputar a vaga na Libertadores pelo Brasileirão, já garantir a vaga pela Sul-Americana. Vamos torcer para o Bragantino só ganhar também e conquistar já a vaga antecipada, porque contra o Mirassol na última rodada vai ser pedreira. Faltando 5 rodadas para o fim do Brasileiro e com o Palmeiras ainda próximo, não dá para relaxar. A começar pelo Fla-Flu desta quarta-feira. Como a torcida sempre diz, deixou chegar, mano, já era. Botamos 3 pontos na frente, agora ninguém segura mais não. Agora é pau de dar em doido aí, é Mengão na veia, 2-0, quarta-feira, estaremos lá no Maracanã. Isso, a expectativa é que a gente ganhe o Fla-Flu e a gente também secar um pouco o Palmeiras, né? Que o Palmeiras pelo menos empate aí no próximo confronto que ele vai ter, pra gente poder aí conseguir mais 3 pontos. E contra o Bragantino, a gente também garantir mais 3 pontos dentro do Maracanã. E se Deus quiser, a gente ir com uma vantagem já bem boa, bem expressiva para Lima, para a final da Libertadores. Felipe Luiz continua com problemas para escalar o time. Dos 7 convocados na data FIFA, Danilo e Alexandro, com a seleção brasileira, estão fora. Arrascaeta, que deve ser titular do Uruguai, dificilmente joga. Fica a expectativa pela participação de Carrascal, Varela, Vinha e Plata nos amistosos desta terça-feira nos Estados Unidos. A diretoria fretou um avião para trazer os jogadores que desembarcam horas antes do Fla-Flu. Então seria muito fundamental que eles pudessem entrar o mínimo possível lá e pudessem jogar o máximo possível aqui, porque o Flamengo depende muito, tanto do Arrascaeta como do Carrascal, que são jogadores que vêm de últimos jogos aí, vêm desequilibrando, jogando muita bola e principalmente o Arrasca, né? O Arrasca é tudo. Eu vim para cá para ver o Arrasca, tomara que ele jogue pelo menos o máximo que ele der para mim ver ele em campo, o que eu puder ver ele em campo vai ser sensacional. Tomara que ele jogue. A expectativa é que eles joguem o mínimo possível, né? Para que eles consigam chegar aqui no Rio com a disposição de ainda conseguir jogar o Fla-Flu e dar o máximo. Mas o Flamengo tem um plantel de jogadores muito grande, né? E a gente tem que confiar nos que vão entrar. O jogo contra o Sport também já vinha sem os dois. Então, acho que o Felipe Luiz ele vai arrumar um plano para poder sair com a vitória. Pelo menos um empate também já estaria ótimo, mas com a vitória seria melhor. Apesar dos desfalques, os rubro-negros não temem o Fluminense e apostam em mais uma vitória. Ganhar dos tricolores já não tem nem mais graça, né? Já sabe. Mas vamos pegar leve, 3-0 o Flamengo aí, tá? Eu acredito que o nosso rei dos clássicos, Bruno Henrique, vai fazer um gol. Eu acredito que o resultado do jogo vai ser 2-1 Flamengo. Olha, sendo 1-0, o gol do Juninho novamente, ou pode vir algum craque da base novamente para poder fazer aí a boa pra gente. Então, estou bem otimista. Sendo 1-0 tá ótimo, sem problemas. Flamengo 3-1, aí vamos pra cima. Vamos continuar sendo líder, não vamos deixar o Palmeiras mais chegar, não. O Flamengo vai ter um gol do Arrascaeta e do Pedro e eles vai ser 2-1, daí eles vão fazer um do Thiago Silva. Eu tô com o filhão, 2-1 Mengão, agora até 6-0 vale, o negócio são os 3 pontos. E se a liderança aumentou a confiança no título do Brasileiro, o tetra da Libertadores também não sai da cabeça dos rubro-negros. Bom seria que a gente já fosse para Lima campeão do Brasileiro, né? Mas já que a gente não vai conseguir, ou então repetir o feito de 2019, né? Já voltar com os 2 títulos. Voltar a 19, também desmistificar aquele ano que parece que nunca mais vai se repetir, né? Todo Flamengo, todo rubro-negro também é um pouco supersticioso, mas a gente tem que confiar. Depois de 2013, a gente virou a chave, somos um grande clube, estamos indo em direção a um clube de porte internacional, né? Competir com os maiores, e eu acho que esse ano tem tudo, e se forem os 2, aí é felicidade máxima, você nem vir Papai Noel, já tá tudo certo. Nós vai comer aquele porco bolado, mas nem esperar morrer, vai esperar nem morrer, o urubu vai passar por cima. Ih, Vene! Ô, Vene Casagrande! Vene não gosta de porco. Não gosta, Vene? Ah, eu sou mais fã do peixe, não vou negar não. Ainda mais depois do último jogo. Ai, Lucas Pedrosa, olha aí, ó, ô Vene Casagrande. Como é que tá o coração pra esse jogo aí? Fluminense e Flamengo, ô Vene. Nervosismo, né? Não tem jeito. Esse é o sentimento atual aí do torcedor rubro-negro. É impossível não ficar nervoso, / ansioso.
Mas falando sobre esse duelo, assim, não tem como saber quem vai ganhar. De verdade, é um duelo que para mim não tem favorito, sobretudo porque o Flamengo, embora tenha o melhor elenco, mas vai chegar com muitos desfalques, ainda existe a incerteza se os jogadores convocados para as respectivas seleções vão ficar à disposição, depende da minutagem que eles vão atuar hoje pelas suas seleções, então depende de muita coisa, mas fato é que a gente vai ver o Maracanã lotado, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos para esse momento e de verdade, eu não vejo nenhum favorito para esse duelo. Torcida 50-50, duas boas equipes, clássico, com certeza o Fluminense... Não vê favorito? Não vejo favorito para esse duelo. Ele é danado, inclusive, hein, o John bom é que a Kennedy... gente já conhece as artimanhas Apesar dele. que o Flamengo não foi favorito contra o Sport, né? Não, era favorito. Era favorito. Não, você falou que estava preocupado. Era favorito. Não, mas eu falei. E o que eu falei estava certo. Não seria um jogo fácil. 5-1. Só foi fácil. Só foi fácil porque o Sport teve 2 expulsos. Mas pô. foi, ué. Ah, mas aí o primeiro tempo a gente viu de 11 Me engana que eu gosto, Benê. Eu sou humilde, cara. Você me conhece. Tá bom. Olha... Inclusive o próprio John Kennedy falou em entrevista Cadê? TNT. Quer fazer gol, né? Quer ouvir? Vamos fazer o seguinte? Vocês vão botar? Tem, Então cadê? Bota aí a Excelente. entrevista Vamos então do John colocar aí. Kennedy. Foi pra TNT. Cadê a entrevista Nos do John? últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom que vai sair nesse Fla-Flu. Aquele famoso motivação extra, assim, atrapalhar os caras também? No Brasileirão? Ah, claro. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar ele ser ele também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Sim. Ô, Cris! Hein, Pedrosa? Ô, Kennedy! Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Ah, meu Deus. É contra tudo e contra tudo. Ah, porque jogador não fala, jogador é tudo robótico. Aí o John Kennedy fala isso. Isso mesmo. O pessoal critica. Temos que bater John palma. Kennedy, eu sou teu fã, John Kennedy. Gente, assim, muita gente criticando a fala do John Kennedy. Vocês Teve acham gente que... criticando? Ah, teve gente criticando, falando que isso não deveria ser dito numa entrevista, que isso só vai dar ânimo pro jogador de Flamengo. Gente, isso faz parte do futebol. Por exemplo, a gente cresceu vendo jogadores falando sobre isso. E vocês acham que o sentimento dos jogadores do Fluminense vai ser diferente desse sentimento que o John Kennedy disse? É óbvio que não, isso faz parte do futebol, faz parte do clássico e também da rivalidade. Que coisa de gente corajosa e com Perfeito. personalidade, Pedrosa. Concordo. John Kennedy, mais uma vez, eu sou teu fã. Acho que é uma grande besteira quem tá crucificando essa fala. Há uma rivalidade grande ali e que esse garoto viveu muitas vezes, não só no profissional, mas também na base. Verdade. A vida dele passa por Fla-Flu, porque se lembra? Sim. Um dos primeiros jogos dele foi arrebentando num Fla-Flu e aí que ele é chamado de urso, é aí que ele vira o craque do Fluminense, o garoto do Fluminense. Depois ele ganha uma Libertadores. Tamanho pra isso ele tem, já resolveu o clássico. Por que não falar? Não é verdade, não? Isso, ele já fez gol de título de Libertadores, E pô. outra Ele coisa. pode falar. É verdade ou é mentira que o Fluminense quer atrapalhar o Flamengo? É verdade. É verdade. Então vai julgar o garoto? Tá mais do que certo. É John isso Kennedy. aí, E John um beijo Kennedy. pro Fred Caldeira que fez a entrevista também. Fred Não, Caldeira, sério. né? Provavelmente São Paulo iria querer atrapalhar a vida do Palmeiras, do É. Santos, do Corinthians. Ó. Isso faz parte do futebol. Agora, falando em clássico, a tabela do Palmeiras e do Flamengo tá tudo tão encaixado, né? Que a gente olhou ontem aqui, colocamos aqui, dos 5 confrontos, 3 são os mesmos, né? E nas mesmas situações. O Galo, depois de passar pela final da Sendo que teve Sul-Americana... o Santos, que era o mesmo também recentemente. E um detalhe. Na última rodada, que foi uma rodada que foi definida, né? Que foi definidora pro Flamengo assumir a liderança novamente. Tá aqui, ó. Obrigada, Cris. A gente tava falando de um clássico regional. O Santos tá brigando pra não cair, mas, gente, é Santos e Palmeiras. O Santos na Vila Belmiro. Eles transformaram a Vila Belmiro numa final. Se vocês olharem o pré-jogo, o que a torcida do Santos fez, aquilo virou uma loucura. E agora chegou a vez do Flamengo enfrentar um clássico regional, Pedrosa. Sim. Com o Fluminense, dentro do Maracanã. Então, assim, tá tudo muito parecido. Ainda mais essa questão dos clássicos regionais. A gente sempre fala que o clássico regional iguala muita coisa, Pedrosa. E eu brinquei aqui com o Venê sobre favoritismo, mas o Fluminense é um time bem melhor do que o Santos, tá? Claro. É também importante acho. deixar isso claro. O Fluminense não tá brigando por vaga direta na Libertadores à toa, o Fluminense não tá na semifinal da Copa do Brasil à toa. É uma equipe recheada de jogadores experientes, Que de não bons perdeu o jogadores. Curso Beldia no Maracanã, não tomou gol com o Curso Beldia no Maracanã. E ainda vai jogar no seu território. É o território do Flamengo? É o território do Flamengo. Mas também é o território do Fluminense, onde ele é muito forte. Então acho que a missão do Flamengo, por exemplo, contra o Fluminense é mais difícil do que a missão do Palmeiras contra o Santos. Eu também acho, Pedrosa. E falando nesse clássico de amanhã,
60 mil ingressos já foram vendidos para esse Fla-Flu. Ainda há ingressos disponíveis para o Clássico. As escalações ainda são uma incógnita, mas tem um caminhão de pendurados para os dois lados. Pelo lado do Flamengo, pendurados, tá, gente? Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho, Luiz Araújo. Pelo lado Fluminense, Fábio, René, Canóbio, Lima, Santi Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Zubeldia e Paulo Henrique Ganso. Vene Casagrande, o negócio vai ficar animado. Ô, Cris, você vai, Cris? Sim. Sim. Vene Casagrande, você vai, Vene? Cris, se eu fosse você, eu não iria não, hein, cara. Por quê? Não vai ficar triste à toa, Ô, Cris. Pedrosa. Vai perder tempo, dinheiro Deixa eu à falar, toa, aquele skin humilde dele dura 1 minuto. 1 minutinho. Ele não consegue. Basta a gente apertar um tiquinho ele, que aí ele já Muita vai... gente fala o seguinte, a máscara demora a cair, mas uma hora cai, né? Uma hora cai. Ô, Vene Casagrande. Ó, sobre pendurados, eu quero falar o seguinte. Fala. Eu quero falar sobre desfalque. Porque, novamente, o De La Cruz não deve ir a campo com a camisa do Flamengo. Ontem eu fiz questão de pesquisar o valor exato que o Flamengo pagou por esse jogador. 101 milhões de reais. O Alan também tem chance de não ir para o jogo contra o Fluminense, novamente desfalcar. Sabe quanto que o Flamengo pagou por esse jogador? 49 milhões de reais. Ou seja, 2 jogadores que custaram 150 milhões de reais ao Flamengo e que, de fato, não estão entregando aquilo que muita gente Resolvi imaginava. a minha vida. Porra. Os dois? 10% de 150. Ah, o dinheiro. É. Pensei que fosse os jogadores. 15 resolve, Vene. Não resolve a tua, não? A minha pessoal ou do Botafogo? A tua. Ah, pô, um já resolve? Um resolve? Um? Não, Tu não? é muito pouco, Fernanda. Pô, que um isso? acaba rápido. Eu sei, mas dá pra usar, Dá, tem. dá. Não, dá deixa pra fazer um rendendo, churrasco com deixa picanha. Ó, educação financeira no SBT Sport Rio. Dá ou não dá pra fazer um churrasquinho bom, contratar o Menos é Mais? Não dá? 150. É. Você viria aqui 1h da tarde? Por 1 ou por 15? Por 15. Não? Vene, por 15, velho. Não viria? Por 15 eu ia mandar um vídeo. Não vai, lá. não. Fala, rapaziada do SBT Sport Rio, tô aqui em Caraíva. É isso que ia acontecer, gente. Eu tenho que falar a verdade. Você viria? Ah, não sei, né? A gente não sabe. Não dá pra Sério, dizer nem que sim, nem você que de não. casa, se você ganhasse 15 milhões, esse é o debate aqui. Pedrosa falou que não trabalharia mais. Resolve minha vida. 15 milhões de reais. Eu vou dizer, vocês vão achar que eu sou doida. É. Eu ia continuar trabalhando. Você é doida. É. Você continuaria, Vene? Olha, eu continuaria, mas a hora que eu quisesse. Ah, entendi. Ah, hoje eu não quero. Entendeu? Assim é bom. Entendeu? Assim é bom também. Eu acordo e falo, hoje eu vou trabalhar. Aí vai ter dia que eu vou acordar e falar, quer saber? Hoje eu vou olhar minha conta. Hoje não. 15 milhões, não vou trabalhar. É o famoso provável que sim, possível que não. Sabe o que mais que eu acho engraçado? Essas de bobagem, a audiência vai subindo num vai grau. subir, a galera Vocês gosta. não entendem. A mega da virada tá chegando, cara. Quem nunca sentou na mesa do Natal e falou assim, e se eu ganhar? E se eu ganhar? O que eu ia fazer? Qual a primeira coisa que você ia comprar, Pedrosa? Comprar? Comprar. Não tô mais falando de trabalho, não. Tô falando de coisa. Acho que eu ia na mansão. Ia na Eu ia mansão? comprar uma mansão no Joá e acabou. Bom. Não E com você? 15, né? Com a mega da virada. É. Porque com 15 acaba rápido, a mansão no Joá. Eu ia realizar um sonho. Qual? Vocês vão me chamar de demagogo. Mãe, onde você quer morar? Escolhe uma casa e eu dou pra ela. Não, é maneiro. Legal, Irado, legal. irado. Ô, Cris, o que você faria, ô Cris? Com 15 milhões, o que você compraria primeiro? Uma vitória em cima do Flamengo. Que é caro. Não é qualquer um que consegue, pô. Você quer falar, Cris? Ele queria o John Arias de volta, mas eu acho que o pode dinheiro não dá. Bota aqui na tela. E não dá, não. Não dá, não. Você não falou que é o Campinho? Hã? O que você falou? Do Jorginho, que eu tô ficando com problema na audição. Jorginho. Ele falou, uma boa notícia. fala do Jorginho, eu ouvi, bota o Campinho. É uma boa- Vem, Jorginho deve ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. O meio que machucou a coxa direita no fim de outubro, vinha fazendo fisioterapia em campo. E nessa semana evoluiu para treinos com os companheiros. Quem também tem chance de ser relacionado é o Léo Ortiz. Estava em tratamento com dores no tornozelo direito junto ao departamento médico e evoluiu para os treinamentos em campo. Vene com mais informações? Pois Fala é, comigo, os Vene. dois de fato têm boas chances de serem relacionados contra o Fluminense, estão já treinando no campo, e os outros não têm chance. Por exemplo, o Pedro, o planejamento do Pedro é voltar no jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino
no Maracanã. É um planejamento que foi adotado desde o começo da lesão dele, para ele ganhar minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo da final da Libertadores no dia 29. O Pedro está sendo preparado especificamente para esse jogo. Quanto isso, a gente sabe. Para a final, E exatamente. pode aparecer contra o Red Bull Bragantino não sabe, para ele ganhar essa minutagem, porque é Aham. importante. Ele está muito tempo sem entrar em campo. Não dá para você botar o jogador de volta justamente numa final de Libertadores. Ele precisa adquirir ritmo de jogo. Ô, Pedrosa, você olha assim, como é que a medicina esportiva evoluiu, né? A multidisciplinaridade, Claro. você olhar todo mundo muito conectado. A gente estava falando de um Pedro que estaria pronto só para a final da Libertadores. Agora a gente já está falando de um Pedro que agora contra o Red Bull já está voltando. Sim. O Montoro e o Jordan Barreira, a gente falando que eles só iam jogar no ano que vem, já foram relacionados para o jogo de hoje. É muito impressionante, né? A medicina esportiva brasileira ela não deve nada a ninguém. É muito importante a gente deixar isso claro. E aí quando você está falando sobre clubes como Flamengo e Botafogo, que têm investimentos milionários, todos os materiais que esses caras têm para trabalhar também, eles são importantíssimos nessa recuperação do atleta. Então é uma via de mão dupla. É a medicina esportiva, é a estrutura. Eu diria que é uma via de mão tripla, talvez. Porque tem o afinco e o atleta. O Jorginho é atleta. O Jorginho é jogador que se cuida. O Pedro é jogador que se cuida. A gente viu isso quando ele teve 2 lesões de LCA. Ele conseguiu voltar muito bem antes do tempo. Então, assim, o atleta quando quer e ele usa essas ferramentas, a gente consegue ver uma resolução muito maior dessas lesões, uma resolução mais rápida também. Então quem ganha com isso é o Flamengo, é o Botafogo e todos os atletas que quiserem realmente serem consultados por esses doutores que são muito bons, cara, aqui a gente é referência. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Pra quem não sabe, hoje em dia essa geração aí de 20 e poucos anos, até 27, 28, os que vão se atualizando também, eles têm um staff pessoal com psicólogo, com fisioterapeuta, com preparador físico, scout. Com scout. A gente vê o jogador, às vezes tem um cara que analisa o seu jogo e depois eles ligam pro jogador e falam, olha, você fez isso, você tem que melhorar aquilo. É impressionante isso, né? Eles têm aula particular e é de fato assim que funciona. As empresas hoje trabalham dessa seguinte maneira. Eles dão aula pro jogador sobre a parte tática, o que ele precisa evoluir. Estudam também o adversário. O Hulk é um cara que faz isso. Por exemplo, eu lembro no gol contra o... A empresa que trabalha com ele disse, ó, o Léo Jardim tem dificuldade de defender a bola em tal ângulo. Sim. Aí ele chutou naquele ângulo e a bola entrou. Então, assim, nada é por acaso. É aquilo que a gente brincou, Ele né? só esqueceu de me estudar com 10, né? Tem isso. Mas aí não é culpa dele. Aí não tem estudo, né, pô? Fala comigo, Pedrosa. É difícil estudar o Luiz Henrique ele também, não me estudou com 10, não. O Luiz Henrique, ele não é matéria, ele faz tudo. Olha aí, ele é aquelas provas surpresa. É verdade. Todo mundo fica com um beiço branco, já viu? Tu olha, tá todo mundo nervoso. Prova surpresa. Põe na tela aqui, ô Pedrosa, já tem os relacionados do Vasco? Tem. Fala, nação! Estamos aqui de volta com mais um corte do Sport TV News e do SBT Rio. A imprensa paulista, nação, tá babando muito pro Palmeiras. Estão fazendo todas as probabilidades pro Palmeiras passar o Flamengo, ganhar do Vitória. O Flamengo não passa contra o Fluminense. Mas, nação, é contra tudo e contra todos. Vamos lá, vamos ser campeões, tanto do Campeonato Brasileiro como da Libertadores. A gente já tem vantagem do empate, né? Então é isso aí. Mais tarde voltamos. Grande abraço. Tchau, tchau.